A gente olhando para a vida desse rapaz, a gente vê que tudo que ele passou levou a ele a pensar o que ele tinha feito com a vida dele. E levou ele a aprender alguma coisa. Tem gente, querido, que aprende pelo amor. Mas tem gente que, infelizmente, aprende pela dor. Aprende apanhando. Não é, querido? Tem gente aqui que foi um filho adorável. O pai falava, a mãe falava, às vezes o pai nem falava, olhava. Você já fazia. Tem filho hoje, não adianta olhar, não adianta falar, e não adianta nem pegar a vassoura. Porque ele ri de você. Amém, queridos? Então tem gente que aprende, tem gente aqui que aprendeu, essa pessoa dócil hoje, levou muita surra de cinto. Levou chinelada. Quem é que levou chinelada? Né, queridos? Vocês são de um tempo que tudo é moderno. Mas tem gente aqui, querido, que ficava de joelho no milho, olhando para a parede. Não é verdade, querido? E algumas dessas pessoas se tornaram uma pessoa agradável hoje, porque ela aprendeu. Tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor. Então, querido, vamos olhar aqui um pouquinho para a vida do filho pródigo. Você conhece essa história muito bem, mas a gente pode aprender alguma coisa aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você. Fala para o teu irmão, olha, Deus quer que 2012 seja um ano de cestos cheios na tua vida. Amém? Agora, deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Olha só, tu conhece a história do menino, do rapaz, do filho pródigo. Ele era um rapaz que ele queria viver da maneira dele. Nós temos filhos que hoje são assim, um exemplo igual desse garoto. Ele queria viver do jeito dele. Ele não queria viver com o limite de pai, de mãe. Ele não queria viver com o limite de uma casa. Ele não queria viver com uma família no pé dele. Não, ele queria ganhar o mundo. Ele não queria ficar numa casa, ele queria ganhar o mundo. E ele tomou a decisão de ir embora. Mesmo que isso machucasse o coração do seu pai. Você sabe que tem gente, querido, que quando toma uma decisão, quando põe uma vontade na sua cabeça, é assim. Não se importa com o que os outros pensam. Não importa com o que pai fala, com o que mãe fala, com o que pastor fala, com o que vó fala. Quer porque quer e passa por cima de todo mundo. Não é? Não ouve ninguém. E ele viveu essa vida dissoluta, como diz a palavra, por um tempo. Só que toda escolha, querido, tem consequências. Pouco a pouco, a escolha que ele fez começou a dar sinais. Começou a levantar a bandeira vermelha. As coisas, o dinheiro acabou, os amigos foram embora, ele começou a passar fome, e ele, pouco a pouco, aconteceu com ele e acontece com a gente, querido, pouco a pouco ele começou a perceber, começou a desconfiar que ele tinha cometido um erro. Nós somos iguais, queridos. Tomamos decisões, fazemos escolhas, às vezes não adianta o que a mãe fala, não adianta o que o pai fala, não adianta o que o pastor fala, não adianta o que a mulher fala, o que o marido fala, vou fazer, está no meu coração, foi Deus quem mandou, ainda bota Deus no meio. Tomamos decisões, só que pouco a pouco, começa a se levantar umas bandeiras vermelhas, começa a se levantar uns sinais, e a gente começa a desconfiar. Será que eu fiz a coisa certa? Será que foi Deus mesmo que me falou? Será que essa decisão foi a melhor? A princípio, queridos, a gente resiste, não é? A vida vai dando sinais, querido.
Mas nós, às vezes, queridos, somos duros na queda. Às vezes, se alguém fala, olha só, você está tomando uma decisão certa. A mãe fala, minha filha, eu só de olhar para a cara dele, eu já percebi que ele não presta. Sabe que mãe é zoiuda, né, minha gente? Mãe enxerga que é uma beleza. Aí a menina diz, mãe, não tem nada a ver. Tu está viajando. Está quadrada. Às vezes aqui, queridos, você conversa com o seu irmão, aí o irmão diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você diz para o teu irmão, espera aí, meu irmão, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que essa decisão é a correta? Vamos orar? Não, eu já orei, Deus já me falou, já foi revelado que essa é a vontade de Deus. Olha, queridos, tem casamentos que já aconteceram nessa igreja, porque foi revelado, e hoje está um para cada lado. Me perdoe estar falando isso, mas é a verdade. E às vezes o irmão fala assim, cuidado, vai com calma, espera um pouco, talvez não seja a hora, não é? E nós, queridos, vamos falar a verdade, a gente é duro, a gente é resistente. Se a gente botou uma vontade no nosso coração, a gente quer porque quer a nossa vontade. E aí se aparecem os sinais, a gente finge que não vê. Não tem nada a ver. Quando foi que ele caiu em si? Quando foi que a ficha caiu para esse rapaz? Quando ele se viu no meio dos porcos. E você reparou que o texto diz que ele estava com desejo pela comida dos porcos. Meu irmão, minha irmã, tu já viu a lavagem que se dá para os porcos? Alguém aqui já viu? Tem gente aqui que nunca viu o porco, né? Ao vivo e a cores. Mas se você já viu a lavagem que se bota para o porco, e aqui a palavra diz que ele teve desejo pela comida dos porcos. Olha que ponto que a vida dele chegou. Foi nessa hora que ele caiu em si. Foi nessa hora que a ficha caiu. Foi nessa hora que ele viu o erro, o pecado que ele cometeu, que ele viu o que ele fez com a vida dele. Me perdoe falar isso aqui, minha gente. Tem gente que enquanto não se vê no meio de um chiqueiro, com os pés atolados na lama, não é? Enquanto não se vê atolado na lama, a ficha não cai, não se rende. A vida está indo de mal a pior, só problema, só dificuldade, só luta. E aí você fala, meu irmão, se arrepende, meu irmão, busca Deus, meu irmão, ora, abre o coração. Não, não tem nada a ver. Precisa ir parar dentro de um chiqueiro para a ficha cair. E a vida desse rapaz, querido, mudou na hora que ele caiu em si. Na hora que ele enxergou o pecado dele, na hora que ele enxergou o erro dele, na hora que ele enxergou a escolha errada dele, nessa hora que ele veio a se arrepender diante de Deus, é nessa hora, querido, que a gente cai em si, lúcidos do nosso erro, do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa escolha errada. É nessa hora que a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. É nessa hora, presta atenção no que eu estou falando, que um erro, que um pecado, até uma queda, pode se tornar uma experiência positiva, se a gente aprender alguma coisa. Se numa queda você aprende alguma coisa, essa queda pode se tornar uma experiência positiva na sua vida. Se quando você reconhece um erro na tua vida e cai em si do seu erro, cai em si do seu pecado, essa é uma oportunidade para você transformar isso numa experiência positiva na sua vida. Essa é uma hora que você pode provocar uma mudança na tua vida, uma transformação.
É uma hora que você pode se converter, né? Pode se tornar uma experiência positiva, porque vai te aproximar de Deus.